Civilizações hidráulicas. Esse assunto, ele é o primeiro assunto que a gente trata após a compreensão do período chamado pré-história, né? Vocês se recordam que quando a gente viu a pré-história, qual foi a nossa conclusão, né? Que o processo de transformação da vida social foi um processo construído juntamente ao longo do processo da evolução dos seres humanos, né? Então, quando os seres humanos eles começaram a dominar certas áreas da produção agrícola, a domesticação dos animais, puderam ter autonomia, né, para garantia da sua sobrevivência, da sua subsistência, eles passaram então a se fixar, a criar um local, né, específico para viver. Esse processo de transformação, né, da vida nômade, né, da vida de caçador e coletor, foi um processo, né, que acompanhou todo o processo da evolução aí do ser humano, né, no seu processo de desenvolvimento. E a gente compreendeu que, ao final, né, como é que termina a pré-história? Ela termina justamente quando o ser humano passa pelo processo de tornar-se sedentário, né, e com, ao final, né, a aquisição da escrita como um elemento final desse processo, né? Então, nós vamos estudar agora, lembra que a gente estuda a história da civilização ocidental, né? Então, sempre respaldando, sempre enfatizando aqui que existem outras civilizações, mas para a esfera ocidental, né, que é a nossa referência de estudo, é a nossa referência cultural, é a nossa referência de constituição enquanto uma sociedade, nós vamos entender que a Mesopotâmia é a primeira civilização, né, da história, de acordo com a visão, né, do mundo ocidental. Então, bom, para a gente começar a entender, nós vamos estudar a Mesopotâmia e o Egito. Primeiramente, a Mesopotâmia. Só que antes da gente chegar na Mesopotâmia, nós precisamos compreender essa terminação civilizações hidráulicas, que vem a ser isso, né? Civilizações são um conjunto de povos que vivem culturalmente, né? E se relacionam a partir de costumes, linguagem, né? E hidráulicas, o próprio termo já fala, hidra, água, né? Então são civilizações que viviam, né, à margem das águas, né? Sobre o comando das águas, né? Então, civilizações hidráulicas, civilizações que viveram, se desenvolveram, né, ao longo dos rios, das águas dos rios. Bom, aí a gente vê um segundo termo bem importante para a gente entender aqui, né? O crescente fértil. Então, o que a gente poderia entender de crescente? Algo que cresce, germina, né? E para que uma planta possa germinar, ela precisa ter o solo precisa ser fértil. E para o solo ser fértil, a gente precisa de alguns elementos. Qual seria o elemento mais importante no processo de fertilização da terra? Né? A própria água, certo? Então vamos lá. As primeiras civilizações que vão surgir, né? Então, nessa região que a gente vai chamar de crescente fértil, elas vão surgir na região onde hoje nós podemos chamar de Oriente Próximo, né? No qual o Oriente Médio, né, existem vários países que se constituem hoje e que no espaço físico onde eles se encontram existiu então essas civilizações, tá? E no caso a gente está falando da primeira civilização aí da Mesopotâmia. Então, a Mesopotâmia ela se localiza geograficamente hoje aonde está o atual país chamado Iraque e alguns outros países ali do entorno da região do Oriente Médio, tá? Então, crescente fértil para começar isso, né? Então, são civilizações que existiram, né, numa área que a gente chama de Oriente Próximo, porque engloba hoje o Oriente Médio e o Norte da África, certo?
aqui está o mapinha, né? Só para vocês entenderem. Então, aqui eu tenho o Egito e aqui eu tenho a Mesopotâmia. Mesopotâmia, Tigre e Eufrates, Egito, o Nilo, certo? Então, o que separa eles aqui, né? Na verdade, aqui nós temos o Mar Mediterrâneo, certo? Aqui, mais ao norte, né, está a Mesopotâmia e mais ao sul, abaixo do Mediterrâneo, está o Egito, certo? E nós temos também aqui o Mar Vermelho entre eles, Mar Mediterrâneo acima, Mar Vermelho aqui ao meio, certo? O que significa o termo Mesopotâmia? O termo, etimológico falando, né, em termos da origem da palavra, significa terra entre. Então, quais eram os rios que estavam permeando essa região? O rio Tigre e o rio Eufrates. Então, o que significa o termo Mesopotâmia? Terra entre rios. Quais eram os rios que permeavam essa região? Tigre e o Eufrates, certo? Bom, como é que foi formados os povos, né? Então, o que acontece? Diferentes povos vão começar a migrar, porque eles ainda estavam naquele processo de passagem do nômade para o sedentário, então havia muitos povos ainda, né, nessa trajetória nômade. Então, vários povos de tradição nômade vão começar a chegar nessa região, tá? E vão começar a guerrear entre si, né? Fazendo um revezamento de dominação da região, certo? Para poder sobreviver, se organizar, esses povos então vão fazer algo muito importante. Eles vão aproveitar as enchentes dos rios. Então, o rio é as estações do ano. Então, tem a estação das chuvas, onde as chuvas são muito intensas, que leva ao aumento do nível dos rios. Esse nível avança tanto que ele alaga. Então, ele alaga a margem. Então, ao alagar a margem, ele estendia uma vasta área que depois era aproveitado por esses povos para o plantio. E ao inundar, vamos dar um exemplo do Nilo. Havia uma substância chamada humus, que era como se fosse uma alga que ajudava a fertilizar, né, como um produto, né, fertilizante natural. E aí, o que vai acontecer? Aproveitando as enchentes, o que eles vão começar a construir esses povos? Diques e barragem. O que é um dique? É como se fosse um buraco que você faz para que a água avance mais. E barragem é quando você constrói uma parede e aí você consegue manter a água aonde você quer. Então, olha só que inteligência. Ao fazer diques e barragens, o que eles faziam? Eles aumentavam a área onde eles poderiam plantar, né? E aí fazia a terceira coisa importante, que era justamente a irrigação. O canal de irrigação a partir das águas que estavam no dique e nas barragens. Então, quer dizer, você imagina a tecnologia desenvolvida por esses povos nesse momento. Que fantástico, né? Essa prática de irrigação, né, é feita pela gente até hoje, né? Bom, as sociedades, como é que vai acontecer? Bom, nós temos várias coisas importantes aqui, né? Então, os grupos sociais que faziam parte aqui dos povos mesopotâmicos, nós temos o patesi, que era considerado o rei, né? Os escribas, que eram aqueles responsáveis em escrever. Então, cabe aqui salientar que os mesopotâmicos vão desenvolver a primeira escrita da história, conhecida da história ocidental, que é a escrita cuneiforme. Aí tinham os comerciantes, os artesãos, os homens livres, né? Os agricultores e pastores e os escravos, que normalmente eram prisioneiros de guerra. Os povos da Mesopotâmia vão acabar se sucedendo, né? Vão chegar vários povos, como eu disse para você, no processo de transição do nômade sedentário, vários povos vão começar a chegar nessa região. E eles vão acabar, né, disputando entre si, fazendo guerras de dominação e de revezamento político. Ora, um povo sobressai sobre o outro, deixa sua marca, depois ele é dominado pelo próximo e assim sucessivamente. Enfim, quantos povos chegaram até lá?
foram então os sumérios, os acádios, os amorritas, chamados de antigos babilônios, os assírios e os galdeus, novos babilônicos, certo? Foram esses povos que vão chegar exatamente nessa sequência. Bom, os sumérios. Os sumérios vão chegar por volta de entre 3.500 a 2.500 a.C. São considerados os primeiros povos que vão fundar, que vão dar origem aos povos da Mesopotâmia. E eles vão fundar as principais cidades que vão acabar se tornando referências durante toda a civilização mesopotâmica. Então, a cidade de Ur, Urik, Erudo, entre outras. Essa população, Ur, que vai ser a capital, ela vai chegar a ter entre 10 e 50 mil e no seu maior apogeu 200 mil habitantes. Bom, que contribuições? Cada povo que chega vai deixar uma contribuição extremamente importante. O que eles vão deixar de importante? Eles vão construir os templos. Então, eles vão fazer uma construção piramidal chamada de zigurate. Essa construção ela servia tanto para ser o templo religioso, como para armazenar os grãos fruto da produção agrícola, tá? Porque eles plantavam trigo, plantavam cevada, grãos de maneira geral, né? Então, esse templo, normalmente quem organizava ele, a referência era o patesi, porque o patesi ele era ao mesmo tempo um líder político e religioso. Não havia uma dissociação entre a política e a organização religiosa, tá? Então, o patesi ele tinha função também religiosa, certo? E ele conseguia fazer as suas atribuições a partir de sacerdotes e de altos funcionários. Aqui uma imagem de um zigurates que fica no Iraque. Então, se vocês quiserem conhecer, dá para ir lá conhecer, certo? Então, é extremamente alto, né? E é diferente da pirâmide do Egito, que é pontiaguda, né? Ela é mais é, retangular aqui, tá? Por isso piramidal. E ela fica na cidade, principal cidade da Mesopotâmia, que é Ur, né? Onde está o país hoje chamado Iraque. Bom, outra coisa importante, né, que esses primeiros povos vão deixar é a escrita cuneiforme, tá? Como é que ela era feita? Então, ela era feita em placas de argila, na onde, com uma espécie de estilete, eles faziam o formato das letras, né? E outra coisa bem importante é atribuído aos mesopotâmicos, né, a invenção da roda, né, porque eles usavam trenós puxados por bois e ao decorrer da, da, da seu desenvolvimento, eles vão conseguir inventar, então, um elemento extremamente importante que vai ser a roda no sentido de transportar cargas e tudo mais. Bom, aqui está um exemplo da escrita cuneiforme, né? Como eu disse, as placas de argila, onde era escrita, né, com estilete, a escrita simbólica. Aqui está o exemplo, né? Analogicamente, as letras do abecedário, conforme a escrita cuneiforme. Bom, aí vai chegar então os sumérios então vão ser sucedidos pelos acádios. Os acádios, eles eram chamados assim porque eles viviam na cidade de Acade, né, que era a capital do Império Acádio.
Então, o seu principal rei foi o rei Sargão I, que ao dominar a Mesopotâmia, a região da Mesopotâmia, né, ele vai unificar as cidades sumerianas, formando um império único. Então, cada povo, como eu disse, deixou uma contribuição importante. Os sumérios, a escrita, a roda, a primeira forma de organização social, né, a construção das primeiras grandes cidades, Ur, né, e os arcádios vão deixar a importância da unificação das cidades, né, e da ampliação do império até o Golfo Pérsico. Então tá aqui, ó, um mapinha para a gente ver, né, algumas das cidades mesopotâmicas. Nós podemos ver aqui, ó, Ur, Urik, certo? São as principais cidades. Lagash, muito importante também, tá? Então, ó, toda a margem dos rios Tigre e Eufrates, certo? E as cidades vão se formando ali. Bom, aí o próximo povo a suceder, os arcádios, então foram sumérios, arcádios, amorritas. Eles chegam pelo deserto da Arábia, como eu disse para você, havia muitos povos ainda nômades, e esses povos vão chegar e vão dominar toda a região e vão formar a cidade da Babilônia, né? E porque eles vão formar essa cidade, eles vão passar a ser chamados de povos babilônicos. Esse povo vai deixar uma contribuição muito importante. Por volta de 728 a 1686 a.C., eles vão ter um rei chamado Hammurabi. O Hammurabi vai expandir toda a Mesopotâmia do Golfo Pérsico ao norte da Assíria, né? Então ele vai ampliar muito a região. E ele vai pensar numa problemática, né? Havia um problema de ordem social no sentido assim dos crimes praticados, das coisas feitas que não seriam assim corretas. E aí, baseando no princípio do Tailão, que significa tal qual, né? Ele cria então o primeiro código de lei da história do mundo ocidental, que é o Código do Hammurabi. Então, esse código ele tinha por princípio o olho por olho, dente por dente. A punição tal qual o seu crime. Então, se você roubou, cortava-se sua mão. Se você matou, você perdia sua vida. E assim sucessivamente. Mas aí a gente precisa pensar, né? Será que todo mundo caía sob punição no Código Hammurabi? Será que os nobres que estavam ao lado dele, a realeza, né, a família, as pessoas mais desprovidas de bens, né? Então, há que se pensar, né? Mas, enfim, foi o primeiro código em termos de código penal da história, né? Bom, e aí vem os assírios. Eles vão passar, né, da Ásia para o Mediterrâneo. Eles vão encontrar uma região muito frágil e vão se organizar, né? E vão organizar os primeiros exércitos permanentes mesmo da Mesopotâmia. Essa contribuição dele foi fundamental para a estrutura. E por fim, os assírios vão ser sucedidos pelos galdeus. Os galdeus vão ser chamados de né, neobabilônicos, novos babilônicos, e seu principal rei vai ser o Nabucodonosor, né? Quem lê a Bíblia já deve ter ouvido falar. E aí é atribuído a ele, supostamente, a construção do jardim suspenso da Babilônia e da Torre de Babel. Por que supostamente? Porque não há indícios arqueológicos da existência tanto de um como de outro monumento. Então, o que há registros, histórias, há registro bíblico, né? Mas não há uma prova material da existência. Tá? Mas, de qualquer forma, a analogia que se tem sobre o jardim suspenso da Babilônia, né, de como ele foi organizado, que muito provavelmente foi para a rainha dele, que vivia numa região muito florida, de planície, que foi para uma área, né, seca, né? E a Torre de Babel tem aquela analogia, né, de que foi sendo construída para abrigar todo mundo e que ela acabou sendo corrida por si própria, enfim. Mas depois eu vou mostrar, vou colocar para vocês na próxima semana um vídeo muito bacana
que vai falar sobre essas duas suposições e a gente vai fazer uma atividade, beleza? Mas depois a gente conversa sobre isso. Bom, e por fim, então, esses povos, né, os gaudeuses, vão conquistar até a Jerusalém, né, submetendo os hebreus na região da atual Palestina. Bom, aqui está uma imagem da Torre de Babel, depois a gente vai conversar sobre ela na próxima semana. E, por fim, então, eles eram povos politeístas. O que significa ser politeísta? Significa acreditar em vários deuses. Dentre os principais deuses que eles acreditavam, tem o deus Anu, que é o deus do céu, Ixatar, deus do amor, Shamash, deus do sol e da justiça. Então, assim como os egípcios, assim como os gregos, assim como os romanos, né, até eles adotarem o monoteísmo, todos eles serão politeístas, né? Poli significa vários, teístas, deuses, né? Vários deuses, crença em vários deuses. Bom, como é que eram organizadas as cerimônias religiosas? Eles eram dirigidos por sacerdotes e sacerdotisas, lembrando aqui que o patesi era a instância religiosa mais importante, embora ele tinha o apoio dos sacerdotes e das sacerdotisas para realizar, né, as cerimônias religiosas. E esses sacerdotes também podiam ajudar os reis na situação de controlar, né, a atividade econômica e tudo mais, né? Então eles também tinham um papel assim bem importante dentro da organização administrativa, assim, né, por assim